Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Graças a paz, povo de Deus. Como é que você está, meu querido, meu irmão? Como é que está a tua família, tua vida? Estamos aqui de volta para mais um dia da nossa campanha de 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Ontem nós tivemos a igreja e estávamos no culto e foi bênção do Senhor. Tivemos alguns probleminhas, mas eu creio que você acompanhou pelo Facebook, pelo Instagram, foi bênção do céu. E hoje nós estamos retornando e quarta-feira encerramos a nossa campanha. A campanha dos 12 dias de oração para os 12 meses de bênção. E cada mês do ano nós estamos trabalhando com um principado, explicando a você a atuação de cada príncipe das trevas em cada mês. E este dia e hoje nós vamos estar falando especialmente para você que é do signo de Capricórnio. Você que nasceu no dia 21 de dezembro até o dia 20 de janeiro e tem como no calendário do zodíaco o signo de Capricórnio. Lembrando que crente não tem signo, mas recebeu a influência desse principado que nós vamos estar estudando e vendo algumas coisas que ele faz que atrapalham a humanidade. Então hoje é do dia 21 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Aqueles que tinham o nome de Capricórnio. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu quero dizer graças a Pai, você que está chegando agora. Nós temos aí apenas mais 2 dias depois de hoje. Então na quarta-feira nós encerramos a nossa campanha, se Deus quiser, no nome poderoso de Jesus. Então vamos orando, feche teus olhos, você que chegou agora, nós vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, da autoridade do nome de Jesus, nós queremos, papai, te agradecer por mais um dia. Pai, muito obrigado, meu Pai, porque estamos aqui unidos, Senhor Deus, nos fortalecendo, aprendendo mais, Senhor Deus, sobre batalhas espirituais, aprendendo mais sobre o reino das trevas para podermos nos proteger mais e melhor, para podermos, Senhor Deus, agir naquelas pessoas que estão recebendo influência de cada principado. Nós vamos ter um entendimento maior e poder ajudar essas pessoas, orando, Senhor Deus, de uma forma inteligente. Pai, eu te peço no nome poderoso de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar com o entendimento que vem do céu sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa família. Obrigado, Paizinho, por esta campanha, do jeito que está sendo. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Pai. Obrigado, Papai, porque Tu nos proporciona essas oportunidades. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos hoje trabalhando com o principado. O principado é um demônio das trevas, onde rege um dos 12 tronos da maldade. E cada principado ele tem vários nomes, dependendo da região, dependendo da localidade, dependendo
do continente que ele é adorado, ele muda de nome. E hoje nós vamos trabalhar com o trono de Saturno, que recebeu também o nome de um planeta no sistema solar, em homenagem a esse demônio, esse principado, Saturno, que tem outros nomes. Por exemplo, também ele é chamado de Saturno, ele também é chamado de Moloque. Saturno e Moloque é o mesmo, é o mesmo principado. Saturno, Moloque. E outro nome que é dado a ele também é o nome de Cronos. Então, o mesmo demônio, príncipe das trevas, Saturno, Cronos e Moloque. Então, qual é a área de atuação deste demônio? Que recebe a influência e recebeu um símbolo que é do Capricórnio, que é uma cabra, que no satanismo ele é representado como um bode. Um bode é que vai fazer a união com o signo de Capricórnio, que é um bode, simbolizando as trevas satanás. Então esse demônio é um demônio de alta patente e ele vai atuar no tempo. O seu objetivo é destruir geração ou gerações. O trono de Saturno, o trono de Capricórnio, o trono de Cronos, de Moloque, é destruir gerações. Então a ação de trabalho desse demônio, desse principado, é tentar acabar com as gerações seguintes. E isso custa um longo prazo. Esse demônio ele trabalha com um prazo longo. A preocupação dele é destruir uma geração. Então, ele influencia uma geração, que a influência maligna dele nessa geração destruirá a próxima geração. Nós vemos aqui no nosso país, no Brasil, um exemplo, pequenos exemplos, para que você tenha um entendimento mais claro como é que age Saturno, Cronos ou Capricórnio. Um exemplo é no nosso país, no Brasil. O governo que antecedeu, não quero falar de governo, de homem, de pessoa, de partido, mas das práticas que se praticou na atuação de cada governo. Então, qual o legado que deixou o outro governo, o governo que passou? Qual o ensinamento e o legado que ele deixou para esta geração e para as próximas gerações? Então, dependendo da forma que o governo deixou um legado, nós podemos perceber que a ação de Cronos, a ação de Saturno nesse governo, onde deixou algo distorcido da palavra de Deus, algo diabólico, algo que nós sabemos muito bem o que foi que aconteceu. A preocupação de Saturno justamente é com as próximas gerações. Então ele vai agir em duas formas principais. Ele vai agir na paternidade e também na orfandade, e trazendo um ensinamento distorcido daquilo que é pai, mãe e família. Então a ação de Saturno é muito forte dentro da família, para destruir o modelo familiar, o modelo de família, o que é uma família, e vai trabalhar na paternidade e na orfandade. Nós sabemos que o futuro, irmãos, talvez você pensou que o futuro pertence a Deus, e o futuro pertence a Deus. Satanás não sabe o que vai acontecer no futuro. O que ele sabe, que no futuro ele já está destruído, já foi determinado a destruição não só dele, como dos outros tronos. E o futuro é algo que pertence a Deus. Por isso, irmãos, que o inimigo ele nos acusa naquilo que a gente fez no passado ou no presente. Ele não pode prever o futuro, mas ele pode fazer
uma previsão de como é o futuro, baseado em uma lei. O que é esta lei? Essa lei é a Bíblia. A Bíblia é uma lei espiritual. Foi o próprio Deus que fez. E ele não vai passar por cima da sua lei. Então Cronos vai agir diante da lei para ter permissão para agir no futuro. Exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 23, abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 23, e o versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. A Bíblia é uma lei. Deus assim fez. Então, qual é o papel de Cronos, de Saturno, ou Capricórnio, ou Moloque? Ele vai agir para que o maior número de bastardos apareçam, porque daí ele já tem 10 gerações garantidas. 10 gerações que não vai entrar na igreja. 10 gerações de pessoas alienadas. Se eu for traduzir a palavra bastardo, vai ter uma tradução como alienados. São pessoas que não permanecem na igreja, são pessoas que não se fixam na igreja, são pessoas que elas passam um tempo e saem, pessoas alienadas. Há uma lei espiritual determinando isso. Então, o demônio do tempo, que quer destruir as gerações, que é Saturno, que se revela no signo de Câncer, de Capricórnio, que também tem o nome de Moloque e também tem o nome de Cronos. Então, o que é que ele vai agir? Ele vai influenciar de todas as formas para que o maior número de filhos bastardos apareçam na terra. E o que é um filho bastardo? Um filho bastardo é aquele que nasce fora da aliança do casamento. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que eu estava grávida e eu me casei. Bastardo. Ah, pastor, eu não sou casado, eu tenho uma união estável. Bastardo. Pastor, eu não sou casado, eu sou amigada. Bastardo. Então, filho bastardo é aquele que nasce fora da aliança do casamento. Então, antes de você casar, você teve a fornicação, e dessa fornicação surgiu um filho bastardo. Aí você casou, mas tá lá, o filho é bastardo. Então vai perseguir ele, Cronos, com uma lei bíblica que ele não pode entrar na assembleia, na igreja, nem ele, nem 10 gerações. Então Cronos está respaldado. Então qual é a missão dele? Traçar filhos bastardos. Quanto mais bastardos, quanto mais órfão, melhor para este trono, o trono de Saturno, no mês de Capricórnio, de 21 de dezembro a 20 de janeiro, sofrem essa influência maligna. Diga misericórdia. Então o futuro pertence a Deus, mas esse principado vai agir em cima de uma lei de Deus para que o amanhã seja um futuro ruim, seja um futuro péssimo, seja um futuro sem a presença das pessoas nas igrejas, porque elas não vão permanecer. São pessoas complicadas, são pessoas alienadas, são pessoas difíceis de conviver, porque existe uma perseguição espiritual em cima disso, porque há a maldição da bastardia
sobre a sua vida. Diga misericórdia. E precisamos, irmãos, deixar algo para os nossos filhos. E o que nós precisamos deixar é algo santo para os nossos filhos. A nossa geração, ela precisa ser uma geração santa, para que a nossa futura geração seja uma geração santíssima. O que eu tenho que deixar, o que você tem que deixar para o seu filho tem que ser mais santo do que você. O seu filho tem que ser mais poderoso do que você, mais crente do que você. O seu filho tem que ser mais fervoroso do que você. O que nós temos que deixar para a próxima geração, para que não venha a cair na mão de Cronos, é uma geração mais santa. É uma geração que mais se aproxime de Deus. E se nós precisamos de filhos santos, muito mais nós temos que ter pais santos. E a gente vê que tivemos muita dificuldade com os nossos pais. Se você, meu querido, der uma nota para o teu pai agora, analisa o teu caso, o teu pai. Se você der uma nota de 0 a 10 a ele, qual nota você daria para o seu pai? Sabendo que 10 é o pai excelente, 8 também 9, é o pai maravilhoso, de 9 a 10, de 8 a 10 é um pai maravilhoso, mas de 7 a 5 foi um pai bom, e de 5 para baixo foi um pai terrível, e talvez você não teve nem pai. Se você der uma nota abaixo de 5, isso significa dizer que o trono de Saturno, o demônio chamado Cronos, ou também Moloque, atingiu a tua vida, atingiu a tua família. O grande problema da humanidade, irmãos, está na paternidade. Se eu tenho dificuldade com meu pai, se eu tive dificuldade com meu pai, eu vou ter problema com a paternidade de Deus. Eu vou ter dificuldade com Deus. E isso é a principal arma de Cronos. Fazer com que uma geração tenha dificuldade com seu pai, tenha dificuldade com Deus. Diga misericórdia. Cronos também, meu querido irmão, ele trabalha no aborto. Aborto é um sacrifício para Moloque. Quem é Moloque? Moloque é Saturno. Moloque é Cronos, o mesmo principado que nós estamos trabalhando com ele hoje. Porque quando você aborta, você não está abortando uma pessoa, você está abortando uma geração que você abortou. Aí você pode dizer, eu tenho domínio sobre o meu corpo e eu posso fazer do meu corpo o que eu quero. É o discurso daqueles que defendem o aborto. Mas acontece que aquele que está dentro de você não é seu corpo, é o corpo dele. E ele não teve a oportunidade de decidir o que fazer com o seu corpo. Então, meu querido irmão, além, diga misericórdia. Eu queria repetir apenas mais o aborto. Quando você aborta, você não aborta uma pessoa, você está abortando uma geração. Uma geração. Então, o reino principado, ele vai atingir o aborto, porque você não está abortando uma pessoa, mas sim uma geração. Além disso, o aborto vai atrair espírito de morte, espírito de fracasso sobre a tua vida. Diga misericórdia. Então esse demônio ele vai agir na fabricação, vamos dizer assim, ou no nascimento de filhos ilegítimos, filhos fora do casamento. Também ele vai agir para ter o máximo de pessoas abortadas, muitos abortos, e vai alimentar Moloque. E cada aborto vai ser uma destruição de uma geração futura. E ele também, irmãos, vai agir
para desonrar os pais, na desonra aos pais. Porque quando eu desonro meu pai e minha mãe, a minha longevidade é diminuída. Há uma promessa de Deus, na sua palavra, que é lei, de honrar pai e mãe, e os meus dias de vida vai se acrescentar. Quando eu desonro meus pais e minha mãe, o meu dia de vida sobre a terra é abreviado. E quem vai trabalhar para que isso aconteça? Justamente Saturno, Cronos, Moloque, Capricórnio, que é o período que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Então diga assim: tem misericórdia de nós, Senhor. Então a principal área de atuação deste principado é essa: destruir gerações. E ele vai usar a bastardia e o aborto e a desonra aos pais. São os três pilares principais da atuação deste demônio. Diga misericórdia. E a sua influência é destruir as gerações. E ele vai agir dessa forma: através do aborto, da orfandade, da paternidade, da bastardia e desonrar os pais e o pai e a mãe. É as principais áreas. Teria muito o que falar desse principado, mas nós não temos tempo para isso. Nós estamos resumindo o máximo para que você possa ter um entendimento agradável, um entendimento plausível. Então, meus amados irmãos, no nome de Jesus, e nós podemos ver a atuação de Saturno nesse trono em quase toda a Bíblia. Um exemplo disso é ele agiu na vida do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi reinou por 40 anos. E quem sucedeu ele foi o seu filho chamado Salomão. E depois de 50 anos da sua morte, o legado que Davi não deixou um legado espiritual para o seu filho. Depois de 50 anos, essa geração, depois de 50 anos, foi destruída. Veja o que diz lá em 1 Reis, no capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Abra aí sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, no capítulo 11. Amém, irmãos? Aleluia. Aqui, 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ver a partir do versículo 1. 1 Reis 11, versículo 1. Diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito dos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora com o Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quenos, abominação de Moabe, e sobre
o fronteiro de Jerusalém a quem? A Saturno, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então, a geração de Davi foi uma geração abençoada, mas este mesmo legado, ele não passou para o seu filho Salomão, e após 50 anos da morte de Davi, Saturno, ele pega Salomão. E daí, meus amados irmãos, começa uma geração terrível. Entra Roboão, entra Jeroboão, onde trai novamente a idolatria para o povo de Deus. E uma geração após a geração de Salomão foi uma geração idólatra terrível, com ação, com a mão de Saturno, que desvirtuou a geração seguinte. O outro exemplo, irmãos, nós falamos muito da igreja primitiva, porque a igreja hoje não manteve o mesmo padrão, o mesmo nível da igreja primitiva. Se fala muito, a igreja primitiva era assim, porque não mantivemos o mesmo DNA, o mesmo padrão, pela ação de Saturno, que a nossa geração, irmão, que nossa geração pode deixar para a próxima é uma santidade maior. Então nós fomos atingidos de geração em geração. E não mantemos o mesmo padrão, o mesmo nível da igreja primitiva. Foi alterado pela ação de Saturno, desse demônio, desse principado. E o que pertence a mim e a você, a essa geração que nós estamos vivendo, é deixar para a próxima uma santidade. É uma geração mais santa, mais firme. E para isso nós precisamos de pais mais santos e consagrados. Este é um grande desafio para eu e você. Nós temos que ser mais exemplos, nós temos que ser mais santos, nós temos que ser mais fiéis, nós temos que ser mais cheios de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor. Os nossos filhos têm que orar para nós e dizer: meu pai era um santo homem de Deus. Nós temos que levar os nossos filhos a ter as experiências com Deus deles próprios, assim como eu e você teve. Nós temos que parar, irmão, sair de uma tradição e entrar em um nível maior de santidade, um nível maior de consagração, um nível maior a ponto de andar com Deus. Nós temos que ter experiências com Deus todo dia, a provisão de Deus, o milagre de Deus, a unção de Deus, os dons de Deus. Nós precisamos deixar os nossos filhos, que nossos filhos sejam mais crentes do que eu e você. Isso é um grande desafio. Provérbio 22, 6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando este menino crescer, não vai se desviar dele. Isso é o que Deus quer da sua igreja. Isso é o que Deus quer de mim e de você. Ensinar o menino, ensinar no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se afastar dele. Salmos 145 é o que Deus quer para mim e vocês, assim, Salmo 145, versículo 4 a 6, uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no teu glorioso esplendor e na tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permaneiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória e do teu reino e confessarão o teu poder. É o que Deus deseja para mim e para você. Que eu possa ter entendimento e sabedoria para ensinar aos nossos filhos. Que as nossas gerações, irmãos,
sejam mais consagradas, sejam mais santas do que a minha e do que a sua. Aleluia. E os nossos filhos, os nossos netos, sejam mais libertadores do que eu e você. Sejam mais conhecedores da sua palavra como eu e você. Tenham mais intimidade com Deus do que eu e você. E para isso, eu e você tem que ensinar hoje, para que amanhã eles não venham a ser tocados por Cronos ou por Moloque. A ação de Moloque e de Cronos é destruir gerações e destruir os planos. Mas, amados irmãos, nós louvamos ao nosso Deus, porque existem segredos de Deus para a minha vida, para a tua vida, e existe segredo de Deus para os santos, que vai determinar o futuro. A Bíblia nos diz que Deus não fará nada antes de revelar aos seus profetas, aos santos. Existem segredos de Deus no coração de Deus, que Ele vai derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre todos aqueles que acreditam em Jesus. Coisas que Saturno e coisas que Satanás não conhece e não conhecerá, porque o futuro pertence a Deus. Então ainda tem muito de Deus para ser revelado, eu creio. Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Quero que você também abra o seu coração e diga: Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Deus não está, irmão, em uma caixinha. Deus não está limitado a uma denominação. Deus não é batista, Deus não é Assembleia de Deus, Deus não é presbiteriano congregacional. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e ainda há muitas coisas novas que vêm de Deus para a nossa vida. Não está encerrado, irmãos, as revelações, não está encerrado o poder de Deus. O Espírito Santo não age da minha forma, da tua forma, Ele age como Ele quer, porque Ele é Deus, Ele faz tudo que Ele quer, Ele faz um novo a cada dia. Coisas que Satanás nem Saturno têm conhecimento. E uma delas, irmãos, foi a morte de Jesus Cristo. Havia um propósito de Deus na morte de Jesus, na morte e na ressurreição. Se o Satanás, irmãos, soubesse, se Saturno soubesse qual o desfecho da morte de Jesus, eles nunca tentariam matar Jesus. Nunca. Satanás deu um tiro no pé. Satanás deu um tiro no pé. Porque se ele soubesse que a morte de Cristo, o sangue derramado, do jeito que foi, morte e cruz, não tinha erro, não tinha pecado, na cruz venceu todos os principados, todos os 12 tronos do inferno, 12 tronos da maldade, venceu. Derramou seu sangue. Ao terceiro dia, venceu Hades, ressuscitou. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele nunca tentaria contra a vida de Jesus. E você imagina se Jesus não tivesse morrido do jeito que foi, a nossa fé, meus amados irmãos, seria vã. Nós seríamos comparados com os budistas, com os shintoístas, com os católicos e outros que acreditam e adoram um Deus morto. Mas nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo. Satanás deu um tiro no pé. Pastor, deu um tiro no pé? Deu. Através do sacrifício de Jesus, Jesus nos deu o quê? A vida. Lá na palavra do Senhor, 1 Coríntios, abra lá. Entenda, irmãos, medite. Vamos nos aprofundar mais nos segredos de Deus. Deus só revelará os seus segredos àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Aqueles que clamam a Ele. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Então vamos entrar cada dia mais no profundo de Deus. Não vamos nos contentar em sermos crentes rasos, sermos crentes carnais. Vamos entrar no profundo de Deus, porque essa profundidade que você entrar em Deus vai influenciar outra geração. Que o seu filho vai querer ser mais, e no mínimo igual, no mínimo. E se você é um homem ou mulher cheio do conhecimento da revelação do poder de Deus,
no mínimo ele vai ser igual. E o que diz lá na palavra de Deus em 1 Coríntios, e eu digo que Satanás deu um tiro no pé por causa desse versículo. 1 Coríntios no capítulo 2, a partir do versículo 8. Abre aí, marca a tua Bíblia aí. 1 Coríntios 2, 8. Amém? Ô misericórdia. 1 Coríntios 2, 8. A partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Recebe aí, povo de Deus. A sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos desse século, algumas traduções de príncipe desses séculos, quem é os poderosos, os príncipes, os demônios, os principados? Essa sabedoria nenhum deles conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém? Você me compreendeu essa profundidade desse versículo? Se os principados, se Satanás soubesse os segredos que tem no coração do Pai, ele jamais teria crucificado Jesus Cristo. Porque a morte e a ressurreição de Cristo quebrou tronos e principados para nos dar vitória. E o melhor desse capítulo, versículo 9, diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Coisas grandes e maravilhosas está esperando por mim e por você. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, a nossa fé seria vã. Nós seríamos os homens mais infelizes desse mundo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas só que Jesus morreu, ressuscitou. E a vitória, irmão, sobre Saturno, Capricórnio, é a vida eterna. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não morra, mas tenha a vida eterna. A vitória sobre o trono de Saturno, irmãos, é a vida eterna. É sermos um ser atemporal. Por enquanto nós somos seres temporais. Nós envelhecemos. Nós ficamos debilitados com a idade. Deus determinou que nós viveríamos depois do dilúvio até 120 anos. O salmista diz que nós temos 70, 80, que é o período que a gente está, mas no mais é enfado e canseira. Mas o plano original, irmãos, era lá do Éden, do paraíso, onde o homem vivia no mínimo 1000 anos. E essa idade caiu por causa do pecado e da influência desse demônio chamado Cronos, chamado Moloque, chamado Saturno, que vai para o signo, representado pelo signo de Capricórnio. Então Deus, ele tem vitória para mim e tem bênçãos para você e para mim. A tribo que corresponde a este trono é a tribo de Dan. Quem era Dan? Dan era o quinto filho de Jacó. E este nome significa homem de Deus que julga. O seu pai seria um que traria as regras de Deus. Seu pai disse que ele seria um que traria os ensinamentos e as regras de Deus. Então, o trono de Dan, a tribo de Dan, que corresponde a este mês, é um trono de justiça. E Deus, ele é o que? Justiça. O trono de Dan é também o trono da verdade. E o trono de Deus é verdade. Verdade e justiça. O trono de Deus é esse. Verdade e justiça. O trono de Saturno, mentira e engano. Então, no nome poderoso de Jesus, as influências espirituais são maiores do que a influência do mal sobre a minha vida, sobre a tua vida. E Deus, ele
deseja a vida e um futuro bem melhor. Então vamos orar nesse instante, que Deus tem vitória para a minha vida e para a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Nós vamos fazer, irmãos, uma oração de renúncia da influência desse trono sobre as nossas vidas. E depois nós vamos fazer uma oração da bastardia. O que é bastardia? É aquele que nasceu fora da aliança do casamento. Então, se você é um bastardo, se seus pais não eram casados e teve, você vai orar comigo. Se você gerou filho bastardo, também você vai orar comigo. Amém? No final a gente vai fazer essa oração no nome poderoso de Jesus. Mas o teu futuro pertence a Deus. E a tua geração, o futuro da tua geração, você é responsável. Qual a geração que você quer deixar para as próximas gerações? Eu recebi uma tradição de uma geração, mas eu não quis permanecer nessa tradição que eu recebi dos meus pais, dos meus antepassados. Existem pessoas que estão na ignorância que dizem: eu morri nesta lei, na lei do meu pai, e meu pai morreu nesta lei, e eu vou também viver esta lei, e eu vou seguir esta lei. Não seja assim. Não seja assim. Siga, meu amado, as leis de Deus. Eu decidi deixar para a minha geração filhos espirituais mais santos, mais consagrados, mais cheios de Deus do que eu. Saturno não vai agir na minha posteridade, na minha geração. Ele não vai tocar, nem na sua. Então, repita assim comigo, em oração. Essa oração vai ser um pouco longa. Você precisa ter um pouco mais de paciência para repetir comigo essa oração aqui. Repita assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda a influência e características do trono de Saturno e do signo de Capricórnio sobre a minha vida. Eu cancelo toda a influência do planeta Saturno e fecho a entrada do inferno sobre a terra. Quando eu fui fecundado e gerado no ventre da minha mãe e em meu nascimento, no período de 22 ou 21 de dezembro a 20 de janeiro. Rejeito toda a influência de Saturno e o seu governo na distribuição das sementes sobre a terra de seus filhos. Júpiter e seu domínio no céu. Eu rejeito Netuno e o seu domínio no mar. Eu rejeito Hades e o seu domínio no mundo inferior. Repreendo toda atuação sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre tudo que pertence a mim. Renuncio e rejeito toda a influência das consagrações, dos portais e a sua ligação com o passado e futuro da minha vida, da minha família e tudo que me pertence. Fecho esses portais e acesso dos deuses sobre a terra, cancelando toda a consagração às trevas, no nome de Jesus. Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados, pela adoração a Saturno, Moloque, Baal e todo sacrifício de crianças e adultos, sendo queimadas para a destruição de uma nova geração. Pelo derramamento de sangue de crianças, de adultos, mulheres grávidas e pelos rituais com fetos, eu peço perdão e renuncio e confesso os pecados de desonrar a Deus, de desonrar as autoridades,
de desonrar os meus pais, eu peço perdão e eu renuncio no nome poderoso de Jesus. Eu peço perdão por ter invejado o meu cônjuge no ministério e não permitir que o outro cresça ministerialmente. Não reconhecer, incentivar e investir no chamado do outro. De ser teimoso e colocar meus desejos e necessidades acima da família e do chamado. Ser um pai omisso, negligente, solitário, adúltero ou homossexual, destruindo a paternidade de uma nova geração. Ser uma mulher com espírito controlador e autoritário. Gerar filhos para a independência conjugal, financeira e espiritual. Ceder coisas aos filhos que não deveria, para compensar uma culpa e fortalecendo a sua rebeldia. Criar filhos que não honram aos pais e aos seus avós. Ter gerado filhos bastardos. Pelas palavras de morte que liberei sobre os meus filhos e sobre os seus descendentes. Toda manipulação do tempo sobre a minha vida, roubando meus filhos e descendentes, ceifando seus sonhos e projetos. Pai, eu te peço perdão, eu me arrependo e destruo sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu destruo toda a influência de Saturno e te peço perdão todas as vezes que eu consultei no horóscopo o signo de Capricórnio. Está destruído na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar nesse instante. Feche seus olhos e receba essa palavra. Eu declaro conforme a palavra de Apocalipse 10:6. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como um sol, e os seus pés como colunas de fogo, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. E eu decreto que a boca de Saturno se feche na igreja e não tenha autoridade para operar. Eu destruo seus braços de rebelião e conspiração contra a autoridade dos pais. Ordeno que todo espírito contrário que traz inveja seja destruído e desmascarado na igreja. No nome de Jesus. Renovo toda a influência do tempo sobre mim e me alinho aos desejos de Yeshua e a Machia do Senhor Jesus sobre a minha vida, cujo reino é eterno. Eu recebo no nome de Jesus o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, que serão dadas ao povo do santo aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Amém. Meus amados, se você é bastardo, se você tem filho bastardo, eu queria orar por você, para a gente possa quebrar essa maldição da bastardia sobre a tua vida. Amém? Então feche teus olhos, você que nasceu fora da aliança do casamento. Então repita assim comigo. Pai querido, no nome de Jesus, eu perdoo, Pai, os meus pais por ter me gerado de uma forma pecaminosa.
fora da aliança do casamento. Eu perdoo os meus pais e eu os libero, Senhor. E eu peço que o Senhor destrua sobre a minha vida toda perseguição espiritual que recai sobre aqueles que recebem a maldição da bastardia. Eu declaro que eu não sou mais bastardo. Eu sou filho. E eu tomo posse da herança de filho. E eu e a minha geração entrará, permanecerá, se fixará na casa de Deus para todo o sempre, na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro a bastardia sobre a minha vida e recebo a paternidade que vem do céu. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meu querido, se você gerou filhos bastardos, você vai orar. Se ele estiver aí, você pega ele. Se não, você vai orar pelos seus filhos. Você vai repetir essa oração comigo, quebrando a maldição sobre a vida deles. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão por ter gerado os meus filhos. Diga o nome dos seus filhos que você gerou antes da aliança do casamento. Diga o nome deles. Por ter gerado os meus filhos e tendo colocado sobre a vida deles o pecado e a maldição da bastardia. Pai, nesta hora, no nome de Jesus, eu quebro toda perseguição sobre a vida dos meus filhos, através do pecado da bastardia. Eu os consagro, eu os abençoo como filhos. Eles entrarão na casa de Deus. Eles e os seus filhos, com a autoridade de pai ou de mãe, eu quebro essa perseguição espiritual na vida dos meus filhos. E eu declaro: não serão mais bastardos a partir de hoje. Serão filhos legítimos do Senhor. Eu peço perdão por ter cometido esses pecados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos agora receber e ativar as bênçãos de Dan sobre a minha vida, sobre a tua vida. E depois nós vamos fazer outra oração no fim, encerrando. Diga assim: em Cristo Jesus. Todo mundo. Eu sou promotor da justiça do céu. O Senhor usa a minha vida para alcançar a viúva, o órfão e o necessitado. De acordo com Gênesis 36, o Senhor ouve a minha voz. De acordo com Gênesis 49, 16, 17, eu ativo a bênção de trazer ensino aos meus irmãos sobre o reino de Deus. O Senhor me usa para vencer o inimigo e salvar os meus irmãos e a minha geração. Ativo os segredos da fonte da vida. O Senhor abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Ele me dá acesso às novas fontes e me unge com sabedoria.
para tomar decisões que abençoarão as gerações. Em nome de Jesus, eu tomo posse do elemento da vitória, a paternidade do Eterno. Traz cura e segurança à minha vida, o meu espírito, alma e corpo, minha família, meu ministério, meus bens e negócios. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus amados irmãos, você vai colocar o pedido de oração. A pastora já está anotando aí. Então eu vou dar um tempo a você, para que você possa mandar os pedidos. A pastora pode estar dizendo aí, pastor, porque passa muito rápido, né? Então ela vai estar dizendo aí, falando. E alguns que eu anotei aqui, eu vou dizer. Filho amado. Coloca a canção aí, filho amado. Pastor Hinaldo, pede oração por ele. Pela dor muito forte na sua coluna. Vamos estar orando. Ana Cláudia, oração por Rosa. Mais um ano de vida também. Por Paulinho. Que Deus continue abençoando a vida dele. Dando força para continuar a caminhada. Severino Ramos, oração pela família. Filhos. Liele e Diego. Nossa irmã Franci, oração por Emerson e Eduarda, pela união matrimonial, conversão, são fruto da célula da casa de paz. Priscila, pela tia de Júnior, Cristina. Pode dizer, pastor, tem outros pedidos chegando aí? Peraí. Cristina, né, que ela tem depressão. Michele, por ela, que está com dor de cabeça, e pela família. Inaldo está perguntando o nome do livro que o senhor está usando. Tempos e Estações. Mostra. O livro é esse aqui, Tempos e Estações, de Maurício Kundari Marques. E também tem Tronos sobre Tronos, do profeta Davi Rebolo. Continuar os pedidos. Carol pede oração por ela, que todos os dias estou sentindo dor de cabeça, e pela sua família. Angélica pede oração pelo neto dela, Guilherme. O grupo de apoio pede oração pelo esposo, que está nesse momento com a dor debaixo do peito. Luziara pede oração pelo aniversário de Pedro. A Odicélia pede oração pela família e o filho de São Paulo. Irlânia pede oração por sua família. Jaciara pede oração porque ela está tendo insônia. Juscelene, oração por toda a família. Luziara, pela família dela. André Ribeiro pede oração pelo o pastor dele, João da Cruz, a família e a todos os pastores. Amém. Pastor Sidney pede oração pela saúde espiritual da irmã Jacilene. Jaine pede oração porque ela é nascida em janeiro, e pelos sobrinhos que nasceram na Baixardia. Socorro pede oração por Riquelme. Ellen pede oração por minha mãe, que está com a dor no braço. Ivone pede oração pela família dela. Henri pede oração pela família. E Mirelle pede oração por Isabela, que está gripada. Douglas pede oração pela mãe de Vinícius. O nome dela é Cristiane, que está na UTI. Cristiane Moura. E Carol também pede oração por João Eletricista. A live do Instagram, ela vai cair, porque está fazendo 1 hora. Então a gente vai encerrar e volta em menos de 1 minuto. Tem algum pedido aqui no Facebook? Já falei. Eu não entrei daí.
Aleluia. Nós vamos orar agora, irmãos. Já voltou o Instagram? Voltou. Nós vamos orar agora para você que está com dor. Você está com dor. Os irmãos que não estão com dor, nós vamos concordar em oração e a dor vai embora. Nós vamos dar uma ordem à dor. E esta dor vai para o lugar que o Senhor Jesus já determinou. Entre em concordância em fé comigo agora. Você que está com dor. Pai, no nome de Jesus, é na autoridade do teu nome, Pai, que eu oro nesse momento pela cura dos teus filhos que nesse momento estão com alguma dor em algum local do seu corpo. Na cabeça, no tronco dos pés, nos membros. Eu dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Em concordância com a fé dos nossos irmãos, eu ligo agora no céu e dou uma ordem. Dor, vai embora agora. Dor, vai embora agora, no nome poderoso de Jesus. Dor na cabeça, dor nos pés, dor no braço, no estômago, na barriga, onde quer que esteja uma dor alojada agora, eu dou uma ordem no nome poderoso de Jesus. Saia agora, no nome poderoso de Jesus. Vá para o lugar que Deus determinou. Eu dou uma ordem a toda dor. Bate em retirada, no nome de Jesus. Amém. Recebe a cura, irmão. Pastora Tânia também pede oração pela neta dela, que faz 15 anos amanhã, Mirela. Glória a Deus. Irmão, vamos orar todos os pedidos que foram falados, que estão aqui. São muitos pedidos e nós vamos orar. Depois nós vamos agradecer e depois fazer uma última oração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por esses pedidos que foram colocados diante da tua presença. Jesus, nós concordamos. Ó Deus, no nome de Jesus, cura que o Senhor tem que curar, salva quem tem que salvar, liberta que o Senhor tem que libertar, abre portas para aqueles que o Senhor tem que abrir. Ó Deus, no nome poderoso de Jesus, todos os nomes que foram postos aqui, que chegou, Deus, eu abençoo no nome poderoso de Jesus. Amém, e repreendo Jesus. todo o mal e declaro, Senhor Deus, ó Deus, cura imediatamente, Senhor Deus. Repreendo todo demônio, todo principado que se levanta contra a vida desse teu povo, Senhor Deus, contra a vida dos crentes que te buscam em santidade e honestidade. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu abençoo todos os pedidos que aqui chegaram, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria agradecer. A Rosângela da Kit Festas e Reginho. Nós agradecemos pelo bolo que chegou ontem. Meu Deus. Delícia, do jeito que a gente gosta. Maravilhoso. E você pode também fazer os seus pedidos e eles entregam na sua casa. Entre em contato com a Rosângela, peça o kit lá e ela entrega na sua casa. E também, irmãos, algumas pessoas estão querendo saber como é que vai fazer com o dízimo, com a oferta. Daquele dízimo e oferta que você recolheu durante a campanha. E nós vamos tirar hoje também, né? A gente vai cantar para tirar a oferta de hoje. Então, quarta-feira, nós estaremos na igreja a partir das 9 horas, o dia todo. Talvez a última live seja de lá também. Nós vamos chegar lá de 9 da manhã, só vamos sair de 9. Então a última live vai ser lá. E você pode ir levar a sua oferta, coloca lá no altar e vai embora. A sua oferta, o seu dízimo, os alimentos, aquilo que você recolheu durante toda a campanha. Então, quarta-feira você pode estar indo lá na igreja, de manhã, à tarde ou à noite, levar a sua oferta e o seu dízimo. Então, e hoje nós fizemos 16 cestas básicas para ajudar os nossos irmãos que estão precisando. Se você tem algum alimento para doar, também leve na quarta-feira. Então foi bênção, irmão, 16 cestas, que coisa boa. E os parabéns hoje vai para Rosa, a nossa irmã Rosa Rodrigues e também Vanessa. E Pedro. De Luziara. Pedro e Luziara que completando hoje. Parabéns, Deus abençoe. Pastor Valmir, Luziara, tudo. Tem mais 2 pedidos aqui. Diga. Que é Carol, ela pede oração por Brian. Ele tem 4 anos e é bastardo e órfão. E ele está tendo surtos e vendo coisas. E a mãe dele está achando que é problema psicológico, né? Então, orar por ele. E Severino Ramos também pede oração por todas as pessoas que fizeram IFOL, né? Os pastores e as ovelhas que fizeram IFOL em 2018. Aleluia.
Pai, nós oramos nesse momento, Senhor Deus, por João. Oramos nesse momento, Senhor Deus, por Cristiane. Nós oramos nesse momento por Brian e Severino, Senhor Deus Ramos, que ora pela esfolga, aqueles que fizeram. Pai querido, no nome de Jesus, eu te peço, anjo do Senhor, principalmente vá ao encontro de Brian. Eu repreendo, Senhor Deus, todo o mal sobre a vida daquele homem. Ó Deus, eu não tenho autoridade que tem o seu pai, eu não tenho autoridade que tem a sua mãe, mas eu te peço, Senhor Deus, pela autoridade do servo do Senhor que o Senhor me fez, na autoridade do nome de Jesus, atenda a nossa oração, o nosso clamor, e repreende toda perseguição maligna sobre a vida de Brian. Está destruído agora, Pai. Entra naquele lar, expulsa todos os demônios que infernizam a vida daquela criança. Eu te peço nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar agora para encerrar a nossa live. Amanhã nós estaremos novamente. E amanhã nós vamos estar, hoje foi Capricórnio, amanhã nós vamos estar lidando com um principado chamado Aquário. Aquário, que é o trono de Urano. Então você que há muito tempo se disse que era de Aquário, ou recebeu essa influência, Aquário. E nós vamos terminar quarta-feira com Peixes. Quem é de Peixe, e o trono que domina esse período do mês é Leviatã. Então amanhã estaremos trabalhando com Urano, que é o principado de Aquário, e encerrando com Leviatã. Eu queria orar por você nesse momento, irmão. E a oração que Deus colocou no meu coração é a oração da paternidade. Eu quero que você nesse momento, se você está com seu pai aí, você abraça seu pai. Se você está com seu filho aí, abraça seu filho. Nesse momento, nós vamos colocar uma canção. E a paternidade de Deus vai entrar no teu coração. Rinaldo disse que a dor da coluna já está passando. A dor da coluna já passou. A dor já passou, vai dizendo aí. A dor está passando e vai embora. Quando você adorar o Senhor este hino. Então adore, irmãos, e olhe para Deus agora como um pai que você sempre quis, que Ele é. Um pai amoroso, um pai bondoso. Se você teve um pai bondoso, louvado seja o nome do Senhor. Abraça ele aí agora, se ele está perto de você. E se ele não foi bom, abrace ele e peça perdão. Agradeça a ele, porque a paternidade do céu, de Deus, vai descer do seu coração nesse momento. E vai invadir a tua alma. E você vai sentir a paternidade de pai. Meus queridos, eu nunca tive um pai presente. Eu tinha dificuldade com meu pai do céu por isso. Mas Deus me curou e hoje eu tenho meu pai. O meu paizinho, o meu Abba Pai, que é dentro de mim. Que é Deus. Ele é meu pai. Então, se apega a ele nesse momento. Aumente sua mente. Adore a ele. Adore ao seu pai. A partir de hoje, chame ele de pai. Paizinho, Abba Pai. Muitas vezes nos levamos a chamar ele de Deus, de Senhor. Ele é. Mas ele é o nosso pai. Primeiro ele é pai. Cristiano também está pedindo a oração por ele que está indo para Natal hoje. Deus te abençoe, Cristiano. E Denise Domingos pede oração pelo lar dela. Deus te abençoe o lar de Denise. Pai, no nome de Jesus, peça pela presença do Pai agora. Pai, nós queremos a tua doce presença. Pai querido, Paizinho, Abba Pai, o Pai amado, nós te recebemos agora, Senhor, com uma porção, com uma unção de paternidade no nosso coração. Ó Deus, se o nosso pai não foi bom, se o nosso pai não foi como esperávamos, Senhor Deus, nós o perdoamos agora. Nós o perdoamos agora, Senhor Deus, e recebemos do céu uma unção de paternidade, de uma paternidade divina, de uma paternidade de amor, de uma paternidade de aceitação, de uma paternidade que vem do céu, e essa paternidade nós vamos deixar de geração em geração, Pai. E Papai, em nome de Jesus, nós recebemos agora a unção de ser filhos, a unção de filhos, a unção de herdeiros. Nós somos filhos
nós somos herdeiros do trono da graça, do que vem do nosso Pai. Abra sua boca e chame Ele, meu Pai, meu Paizinho, meu papai, eu te recebo neste momento, entra no meu coração, tira o coração de filho bastardo, tira o coração de filho órfão. Deus, no nome de Jesus, a cunha que tem no nosso coração, a brecha que tem no nosso coração, que se chama orfandade e paternidade, arranca agora. Arranca agora o coração de bastardo, o coração gelado de órfão, vai arrancando, vai tirando do peito, vai fazendo a cirurgia e vai colocando um coração de adorador, um coração de filho, nós somos do teu filho, tu és o nosso pai, tu és o nosso paizinho, tu és o nosso Abba Pai, nós te recebemos toda a paternidade do céu sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre os meus bens, sobre os meus negócios. A tua paternidade me enche, agora. Receba a paternidade que desce do céu sobre a tua vida, e abra sua boca e diga: eu sou filho, tu és o meu pai, tu és o meu Abba Pai, tu és o meu paizinho. Eu recebo agora, eu recebo a tua paternidade e vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, uma geração mais santa do que a minha, no nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Recebe a paternidade que vem do céu sobre a tua vida, aleluia. Irmãos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida, que o amor de Deus, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse na sua vida, hoje e eternamente. Amém. Um abraço, Deus abençoe, o Pai te abençoa, o Pai te ilumine, o Pai cuide de você, se abrace com Ele, se abrace com o Pai, e diga: Pai, eu te amo, eu sou teu filho, porque toda a bastardia, toda a orfandade foi embora, e a paternidade de Deus, que é o elemento da vitória para vencer o trono de Saturno, recebeste, entrou na sua vida através de Jesus de Nazaré. Um abraço, boa noite, bons sonhos, Deus te abençoe, até amanhã às 20 horas, no nome de Jesus, amém.